Lembrando o seguinte, a gente tem tratado aqui da reforma tributária, sempre por partes, para que a gente possa entender. Enfim, é muito ampla e aos poucos a gente vai entendendo aqui para lá e perguntando coisas a respeito desses pontos. Por exemplo, uma delas é: a reforma tributária pode criar problemas para a lei de universalização do saneamento básico? É uma pergunta que eu estou fazendo. Para isso, nós estamos aqui com a Cristiane Dias, que é diretora executiva da ABICOM, que é a entidade que reúne as operadoras privadas de saneamento. Cristiane, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Cristiane, bom, qual respondendo... é o... Desculpa. Muito obrigado. Explica pra gente assim, qual é o impacto, qual é a colisão que existe então entre a chamada reforma tributária e essa importante realização de universalização do saneamento básico? Bom, eu poderia dizer sim, de uma maneira geral, a reforma tributária ela é boa para o Brasil, mas especialmente deixou para trás o setor de saneamento básico, que é o setor que hoje mais precisa avançar no Brasil. É o setor que ficou para trás e que teve aprovado há 4 anos um importante marco regulatório, mas que marco esse que começa a dar os primeiros passos nesse momento, onde a gente já consegue identificar alguns resultados na evolução do setor, como por exemplo, nesses 4 anos nós tivemos um crescimento de 203% no atendimento dos municípios pelo setor privado, passando de 291 municípios para 881. Então, isso quer dizer que 52 milhões de pessoas passaram a ser atendidas. Então, nós já temos alguns resultados, um marco que trouxe aí uma possibilidade de abertura do mercado e a atração de investimento do setor privado, e a gente agora se defronta com uma reforma tributária que prevê uma nova incidência tributária sobre o setor, algo que não estava previsto nos nossos contratos e que tem um impacto muito grande, podendo inclusive culminar com o aumento da conta de água da população brasileira. Então, nesse sentido, a reforma tributária não foi sensível aos pleitos do setor de saneamento. Eu posso dizer, então, não foi sensível ali ao cidadão na ponta, que é a pessoa que hoje, a grande parte da população, 75,3% da população que não tem acesso a saneamento hoje, é a população vulnerável. Então, é motivo de grande preocupação. Nós temos uma meta de universalização até 2033, de 99% de abastecimento de água e 90% de esgotamento sanitário, e com esse impacto da reforma, a universalização fica realmente comprometida. Ou nós teremos um aumento muito significativo da tarifa, que significa o aumento da conta de água de 18%, ou uma diminuição do investimento em 26%, ou seja, nenhum dos cenários é favorável. Cristiane, quer dizer que, portanto, caso essa incidência tributária em cima dessas empresas de saneamento privadas, elas realmente venham ocorrer como está sendo proposto, isso então faria com que a conta d'água das pessoas que recebem esse serviço ficaria até 18% mais cara? Exatamente isso. Foi um estudo feito pela GO Associados. Hoje nós temos uma incidência de 9,25% e passaríamos a ter uma incidência tributária de 26,5%. Então, a diferença disso dá 18% e é um impacto muito significativo. Justamente no momento onde o setor tenta se universalizar. O que é essa universalização? É trazer o saneamento para toda a população brasileira. A gente tem que lembrar ainda que, sim, 44% da população não está conectada com a rede de esgotamento sanitário. Então, um percentual muito grande. E isso é muito preocupante. Cristiane, quantas cidades no Brasil atualmente são atendidas pelo sistema, então, de operação privada de saneamento? Olha, a partir do marco legal do saneamento, a iniciativa privada hoje está em todas as regiões do Brasil e chega hoje em 19 estados desde o marco legal, tendo feito aproximadamente 103,9 bilhões de investimentos, contando com as outorgas.
E a gente tem também um novo ciclo que está sendo modelado com a previsão aí de mais 43 projetos em andamento. Então, isso significa que o setor está movimentado, que tem apetite do setor privado pelas concessões de saneamento, sejam concessões plenas ou sejam concessões via parcerias com o poder público. E então, assim, o cenário digamos, prospectivo, mas ficamos preocupados também com esses projetos daqui para frente, né? O investidor estrangeiro, ele tem que olhar para o Brasil, o investidor privado olhar e ele quer ver o quê? Segurança jurídica, segurança regulatória. Isso é o quê? Estabilidade. Olhar para o Brasil e ver o que é estabilidade. Agora, quando mudam muito as regras e muito de repente, e o impacto é muito grande, isso tende a repelir o investidor. Diante dessa reforma tributária, isso altera o contrato ou não? Sim, Heródoto. O que acontece? Se nós temos um fato assim extraordinário, como uma nova incidência tributária, esses contratos devem ser reequilibrados. E esse reequilíbrio tem que ser feito em cada contrato. Então, é como se fosse um ajuste ali no contrato, que é uma operação, digamos, bastante custosa do ponto de vista de tramitação, porque o saneamento ele tem ali uma titularidade municipal, então são as agências reguladoras infranacionais que vão analisar essa conta e chegar a uma conclusão sobre o deferimento do impacto de 18%. Então, como nós temos mais de 5.500 municípios, temos 90 agências infranacionais, muito pulverizado esse processo. Então, nós vamos ter a revisão de muitos contratos. Então, isso também é um ponto de alerta, porque essa revisão não é fácil, como seria em um setor onde o setor é federalizado, como, por exemplo, o setor elétrico, que tem uma regulação feita por uma agência nacional, tipo a ANEEL. Aqui não, aqui nós temos uma pulverização de reguladores, então também é um agravante, porque corre o risco desses reequilíbrios ficarem ali pendentes de análise e nada acontecer. Então, em não sendo deferido o reequilíbrio dos contratos, a gente tem aí a possibilidade de diminuição do investimento. E sem investimento, como nós vamos para frente no Brasil? Como nós vamos levar água tratada para a população brasileira? Como nós vamos levar esgotamento sanitário? Exatamente. Cristiane, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Prazer foi todo meu. Cristiane Dias, que é diretora executiva da ABICOM, a entidade que reúne operadoras privadas de saneamento. Daí, entre outras coisas interessantes, o seguinte: o caso do contrato de saneamento e água é com a prefeitura. Ou são 5.700 e tantos, cada cidade teria que discutir o seu próprio contrato. Ok?